Provérbios, nós temos andado por Provérbios. Importante você abrir a sua Bíblia, especialmente hoje que a gente está sem data show, né? Viu a importância, não traz Bíblia, dá ruim. Provérbios capítulo 23, a partir do verso 12, nós vamos ler do 12 ao 25. Provérbios 23, do 12 ao 25. Diz assim a palavra do nosso Deus: aplica o coração ao ensino e os ouvidos às palavras do conhecimento. Não retires da criança a disciplina, pois se a fustigares com a vara, não morrerá. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Filho meu, se o teu coração for sábio, alegrar-se-á também o meu. Exultará o meu íntimo quando os teus lábios falarem coisas retas. Não tenha o teu coração inveja dos pecadores, antes, no temor do Senhor, perseverarás todo dia, porque deveras haverá bom futuro. Não será frustrada a tua esperança. Ouve, filho meu, e sê sábio. Guia retamente no caminho o teu coração. Não estejas entre os bebedores de vinho, nem entre os comilões de carne, porque o beberrão e o comilão caem em pobreza, e a sonolência vestirá de trapos o homem. Ouve a teu pai que te gerou, e não desprezes a tua mãe quando vier a envelhecer. Compra a verdade e não a vendas. Compra a sabedoria, a instrução e o entendimento. Grandemente se regozijará o pai do justo, e quem gerar a um sábio, nele se alegrará. Alegrem-se teu pai e tua mãe, e regozije-se a que te deu a luz. Até aqui, meus irmãos, a palavra do nosso Deus. Provérbios 23, ele dá continuidade a uma série de exortações sobre um viver piedoso que caracteriza o andar do sábio. Na semana passada nós vimos todo um resgate a respeito da ênfase do livro de Provérbios em relação à própria sabedoria, e é em virtude dessa sabedoria que nós devemos viver de um modo piedoso. Então ele passa a listar uma série de questões que dizem respeito a um viver sábio, a um viver piedoso. Nós vimos algumas delas na semana passada, e Provérbios 23 dá continuidade a esse alistamento sobre o que é viver de uma forma piedosa. Então, bota teu olho no versículo 17 do capítulo 22. Se em Provérbios 22, 17, nós temos uma chamada ali, quando nós lemos: inclina o ouvido e ouve as palavras dos sábios e aplica o coração ao meu conhecimento, é o verso 18, porque é coisa agradável os guardares no teu coração e o aplicardes todos aos teus lábios. Se nós lemos isso e temos essa chamada aqui no capítulo 22, em Provérbios 23, 12, em meio a essa série de exortações para um viver piedoso, que inclui, por exemplo, não cobiçar as riquezas, que inclui um relacionamento sensato com as autoridades, que aí até ele começa, se você estiver sentado com uma autoridade para comer, bota aí uma trava na tua boca e maneira, aprenda a se relacionar com essas autoridades de uma maneira prudente, sensata. Em Provérbios 23, 12, mais uma vez nós lemos essa ideia de aplicar. Aplica o coração ao ensino e os ouvidos às palavras do conhecimento. Há um clamor do sábio para isso. Você precisa aplicar o seu coração ao ensino e dar ouvidos às palavras do conhecimento.
Então, para que a nossa confiança esteja no Senhor, nós recebemos a instrução do sábio aqui, e essa confiança, bem como a esperança relatada em 23:18, ela se consolida à medida em que nós reconhecemos a necessidade de aplicar o coração ao ensino e os ouvidos às palavras do conhecimento. E eu achei interessante perceber que essa palavra aqui, que está traduzida por aplicar, na versão que eu acabei de ler, ela também aparece traduzida em alguns textos no Antigo Testamento, com uma ideia de trazer. Então, por exemplo, lá em Gênesis 27, versículo 7, quando nós temos Isaac fazendo aquele pedido para um dos seus filhos, do Esaú, ele diz assim, né? Traga-me alguma caça e prepare. A palavra trazer, é a mesma palavra que está traduzida aqui em Provérbios 23:12, para aplicar. Então daí, de alguma maneira, nós poderíamos concluir, né, ou fazer uma inferência aqui de que o sábio está fazendo uma convocação para que se aplique, para que o filho, né, o discípulo, se submeta, para que esse discípulo, eu e você, também podemos estender então essa exortação para cada um de nós, né, traga ao coração o ensino, né, que se aplique, que traga ao coração o ensino. Então, esse movimento de sujeição ao ensino, de dar ouvidos às palavras do conhecimento, é uma atitude intencional. Então, aplica o coração ao ensino. Traga o teu coração ao ensino, as palavras de conhecimento. E a gente sabe que coração na Bíblia é o quê? É todo o nosso ser, é todo o nosso entendimento, né, na verdade, todo o nosso entendimento. Então, toda a tua mente, você deve conduzi-la intencionalmente ao ensino, às palavras do conhecimento. Então, nesse bloco de versículos, do 12 ao 25, que nós acabamos de ler, chama a atenção também um apelo que envolve o relacionamento familiar. Não sei se vocês notaram. A relação entre pais e filhos impulsiona aqui as intenções do autor. Então, no verso 24 e 25, vamos fazer essa troca. Olha para o verso 24 e 25 agora, de Provérbios 23. Há um motivo de alegria para pais e mães. Há um motivo, existe um motivo. Grandemente se regozijará o pai do justo, e quem gerar um filho sábio, nele se alegrará. Então há uma recompensa, há um motivo de alegria para pais e para mães, e diz respeito a gerar um filho sábio. É claro que o autor, nesses dois versículos aqui, ele está se referindo ao privilégio de simplesmente ter dado à luz a alguém que resultou, né, em alguém sábio, em alguém justo. O simples fato de dar à luz a alguém em que Deus fez essa pessoa ser alguém sábio, já é motivo de alegria, já é motivo de regozijo para um pai e para uma mãe. Mas esse bloco de versículos, do 12 ao 25, ele nos remete à ideia de que certamente não é apenas o ato de dar à luz, não se trata apenas disso, não é só isso que compete aos pais, não basta parir, né? O texto está indicando um caminho para gerar este sábio, né? Embora é claro que nesses versos 24 ele está se referindo a esse simples ato, simples não, né? Porque é um grande milagre o gerar, o conceber, o parir, isso vem do Senhor. Mas ambos, pai e mãe, devem agir com sabedoria que vem do alto na condução dos seus filhos. E nesse sentido, então, nós podemos olhar para esse texto tentando responder a seguinte pergunta: como gerar um sábio? Como gerar um sábio?
E mais uma vez, nós sabemos que a sabedoria ela vem do Senhor, né? Inclusive nós clama ao Senhor por sabedoria, e certamente Ele não vai nos negar, né? Então, clama ao Senhor por sabedoria, Ele não nega. Nós não conseguimos por nós mesmos, na nossa própria força, né, produzir, porque nós também sabemos que os nossos filhos, eles farão as suas próprias escolhas, algumas delas terríveis, desonrando a Deus de uma forma escancarada, né? E ok, nós não temos muito o que fazer em relação a isso, mas o texto, ele nos dá um alerta importante. Como pais, nós precisamos cumprir a nossa tarefa, ao mesmo tempo que o texto também faz um apelo aos filhos, né? Busque sabedoria. Então, quer você alegrar o coração do teu pai e da tua mãe, seja sábio, tema ao Senhor. Mais uma vez a gente também vê nesse bloco aqui o resgate. Qual que é o princípio da sabedoria? Temer ao Senhor. Temer ao Senhor é guardar os seus mandamentos, é buscar viver de acordo com o que Ele nos ordena, claro, na dependência do Espírito Santo. Então vamos olhar ao detalhe do texto aqui. Como gerar um filho sábio? Versículo 13: não retires da criança a disciplina, pois se a fustigares com a vara, não morrerá. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Há outros textos paralelos no próprio livro de Provérbios que cabe a gente relembrar em relação a esta primeira verdade sobre como gerar um filho sábio, né? Em Provérbios 13, 24, por exemplo, nós lemos: quem se nega a disciplinar e repreender seu filho, não o ama. Quem o ama de fato, não hesita em corrigi-lo. Em Provérbios 19, 18, nós também lemos: disciplina teus filhos, enquanto eles têm idade para aprender. Não cooperes para a morte deles. Em outra versão também, né? Não te excedas ao ponto de matá-los. Quando eu leio isso, eu acho até engraçado essa exortação aqui, né? Mas é interessante, porque o mundo vai olhar para nós e vai falar que, porque nós defendemos a disciplina física, que nós colaboramos, ou que a Bíblia está incentivando espancamento ou coisa do tipo, né? Mas a própria Bíblia já está indicando: não te excedas, não te excedas. Provérbios 29, 15 e 17: a vara da disciplina e as palavras da repreensão dão sabedoria, mas o jovem, a criança, algumas versões falam jovem, outra fala criança, abandonado à sua própria sorte, envergonhará a sua mãe. Então, pais que amam os seus filhos e anseiam por um futuro de sabedoria e temor ao Senhor, não hesitam em apontar para a disciplina bíblica. Não hesitam em apontar para a disciplina bíblica. E essa disciplina, ela envolve a instrução bíblica. É claro que envolve a instrução bíblica. Abrir a Bíblia, ensinar, instruir, mostrar por que aquilo é um erro, é um pecado, né? Dar nome aos bois biblicamente, né? É claro que envolve tudo isso, mas também envolve a repreensão física, com a varinha, com a vara. Envolve isso, e pelo que tudo indica, nós não temos a opção de deixar isso para lá como se não fosse nada. A gente olhar para isso e fazer uma leitura: não, isso daí a gente pode deixar de lado, isso daí é uma coisa ultrapassada. Quer gerar um filho sábio? Você terá que pagar o preço de discipliná-lo, inclusive fisicamente, no tempo oportuno, não de maneira irada,
visando um propósito. Então, ou seja, nós temos que entender que o objetivo da disciplina bíblica não tem um fim em si mesmo. Isso é importante, né? E acho que é muito difícil para os pais terem que lidarem com isso, né? Não obedeceu, então peraí que agora você vai ver, né? Então, não é o bater por bater, mas é uma repreensão com propósito. Não é o momento então para os pais descarregarem nos filhos as suas frustrações, até como pai e mãe. Não é o momento para descarregar ali nos teus filhos as tuas frustrações, mas tem como objetivo a glória de Deus. E é por isso que também não pode ser negligenciado, porque nós acabamos de ler só alguns textos aqui da importância da disciplina física, e não dá para fugir disso. Às vezes nós escutamos: nunca precisei bater no meu filho. Algumas pessoas a gente encontra pelo caminho assim, mas me parece que é um caminho muito arriscado, né, você negligenciar isso. Então, a repreensão aos pecados dos filhos é uma função dos pais, mas o exercício dessa repreensão se dá debaixo do propósito de apontar para o fato de que, antes de mais nada, o pecado é sempre, em primeira instância, contra quem? Contra o próprio Deus. Então, é claro que o princípio estabelecido por esta varinha ali, na idade apropriada, que inclusive ali, né, enquanto tem idade para aprender, ele é estabelecido, e claro que não se pressupõe que vamos estar dando uma varada num camarada de 17 anos, né, embora alguns mereçam, e deveriam, talvez até com 30 já, uma varadinha do vá tomar o teu rumo e virar homem, e assumir as tuas responsabilidades. Muita coisa está desvirtuada, né, na criação dos filhos, e a gente olha hoje os lares, e essa coisa meio disfuncional, que inclusive afeta as futuras gerações, as novas famílias. Então, assim, é claro, não tenha medo de disciplinar o seu filho, com estes princípios bem estabelecidos no seu coração. Não carregue uma culpa assim, sabe? Porque você está em obediência ao Senhor. Agora, é claro, não pode ser um fim por si mesmo, né? Então, assim, para defender a sua honra exclusiva. Então, o que está em jogo é a honra do Senhor, é a glória do Senhor, e não a nossa própria honra. O problema, eu acho que muitas vezes nós vamos disciplinar os filhos tentando resgatar simplesmente a nossa própria honra. E eu acho que é aí que daí a gente perde a tendência de perder a dose ali é grande. Mas o texto é claro: o livrarás a sua alma do inferno. Isso nos remete ao fato de que disciplina sempre tem a ver com uma repreensão, no caso física aqui, né, que nós estamos falando, mas que não deixa de apontar por meio da instrução para os valores eternos. Então parece que está atrelado, quando associa a livrá-lo do inferno, essa ideia de uma instrução bíblica, né, do que é o certo, do porquê que tem que fazer o que tem que fazer, visando a honra e a glória de Deus. Agora, mais uma vez, é evidente que nós não conseguiremos produzir filhos sábios na nossa própria força. Não vai achando agora, então peraí, que agora eu vou botar uma varinha em cada cômodo da casa e vou forjar um filho sábio a todo custo. Mas eu estou apenas apontando para o fato de que não podemos ir para o outro extremo e negligenciar e achar que isso é uma coisa que a gente não deve dar atenção. Então nós precisamos agir em obediência ao Senhor na instrução e na correção dos nossos filhos, e descansar na obra do Espírito Santo, de que Ele pode agir no coração dos nossos filhos. Então a resposta dos filhos em relação a este cuidado dos pais diz respeito a entender o papel dos pais nesse processo.
né, como um instrumento do Senhor para auxiliá-los na caminhada da vida. Então, se tiverem um coração submisso ao Senhor, e claro que isso também se traduz em submissão aos pais, né, então, assim, terão a real possibilidade de se tornarem homens e mulheres sábios. Então, um coração sábio é resultado do lapidar do Senhor. E pais, Deus quer usar vocês nesse processo. Deus quer usar vocês nesse processo. Não dá para negligenciar isso. Eu sei que o trabalho é árduo, é difícil, e a sensação de incapacidade é real e constante, mas os frutos desse trabalho serão motivo de alegria, é o que o texto vai nos dizer. Serão motivos de satisfação para o seu coração. E aí nós precisamos agir com base nesse princípio. Agir com zelo na educação dos nossos filhos, na esperança de um dia poder observar na vida deles o que nós lemos nos versículos 15 e 16. Filho meu, se o teu coração for sábio, alegrar-se-á também o meu, e exultará o meu íntimo quando os teus lábios falarem coisas retas. E agora imagine a satisfação de ouvir o seu filho bendizendo e testemunhando a respeito do Deus vivo. Isso é possível, mas você não pode ser negligente em relação ao seu papel. Não pode. Então, o texto também vai nos falar de um futuro promissor. Um futuro promissor para os nossos filhos não tem a ver apenas com os recursos que eles possam vir a adquirir em virtude de uma boa profissão escolhida, que às vezes é uma das maiores preocupações de um pai e de uma mãe, mas tem a ver com um caráter que rejeita tudo aquilo que não condiz com uma vida de temor a Deus. Então, dos versos 17 ao 21, é possível ver este contraste. A esperança que não é frustrada tem a ver com um futuro promissor ligado a um investimento, a um tipo de investimento em que? Na verdade, na sabedoria, na instrução e no entendimento. E o versículo 23, ele inclusive usa a palavra compra a verdade, compra e não venda a verdade, compra a sabedoria, compra a instrução, compra o entendimento. Então, bom futuro contrasta com a postura daqueles que se colocam com os bebedores e com os comilões, com os que desperdiçam, portanto, e acabam na pobreza, com os preguiçosos que no fim vestem trapos, no fim das contas. Então há um contraste, né, entre aqueles que vivem ali para nutrir simplesmente os seus desejos, o aqui e o agora, com uma dinâmica firmada nos princípios desse mundo, em contraste com esse futuro promissor que se firma no temor a Deus, na verdade e sabedoria. Então, mais uma vez, a ideia aqui no versículo 23, que a gente percebe no versículo 12, aplica o coração ao ensino, os ouvidos às palavras do conhecimento. É claro que o estudo e a capacitação profissional são meios importantes, e a gente poderia até pegar isso e falar assim, é importante você se aplicar para isso. Isso também diz respeito à formação de uma futura família, né? Você se capacitar profissionalmente, mulheres, mas especialmente os homens também, porque é dali que vai sair um camarada com coragem para falar, é você, bora casar e construir um lar juntos. Então, é claro que diz, essa capacitação profissional são meios importantes, mas antes disso, o amor pela palavra, o amor pelos mandamentos do Senhor, é que deve reger o coração dos teus filhos. Não dá para inverter esses princípios. E como que você inculca a prioridade da vida nos teus filhos? Como fazer isso? Em total dependência do Senhor. Você sendo esse exemplo de sabedoria, você mesmo comprando a sabedoria, a instrução, o entendimento.
E isso vai envolver então também o negar-se a si mesmo e pagar o preço de não desprezar o que Deus ordena e de não negociar os princípios estabelecidos pelo Senhor. Então eu diria que você deixa claro para os teus filhos que não se mata culto para estudar para a prova, por exemplo, que não se abandona a vida devocional porque o concurso está chegando, é um outro exemplo muito prático. É nas pequenas decisões do dia a dia que nós vamos revelando para os nossos filhos o que realmente é importante. Então, quer gerar filhos sábios, então não seja insensato, não ame esse mundo com tanto ardor, tem que pagar um preço, a ponto dos teus filhos olhar e falar assim, mas que coisa estranha, o meu pai anda na direção contrária de todo mundo. Mas hoje a igreja, ela tem feito escolhas no seu dia a dia que contradizem a sabedoria que vem do Senhor, que contradizem os mandamentos dados pelo Senhor, e isso testemunha de uma forma profunda, enraizando nos teus filhos uma perspectiva antibíblica, e você mostra para ele o que é mais importante. Eu já disse isso aqui várias vezes, mas é claro que a vida cristã não é só estar aqui num domingo. A caminhada com Cristo, é claro que ela vai muito além disso. Mas certamente você está instruindo os teus filhos quando você permite que num domingo pela manhã, porque está muito frio, ele permaneça dormindo em casa, enquanto você vem para cá sozinho. Mas é porque tu é a autoridade sobre a vida dessa criatura, tu é o instrumento para disciplinar a vida do seu filho, e disciplina vai envolver, às vezes ele está aqui com um beiço caído lá no chão, é Deus que vai transformar o coração dele mesmo, mas não seja negligente, né? Não espere filhos sábios se você age como um insensato a cada dia, a cada domingo. E nós como igreja precisamos olhar para isso e exortarmos uns aos outros do porquê de num domingo tão ensolarado esta igreja está tão vazia. E não só na IBD, mas nos cultos. Tristemente. Mas ainda bem que o nosso Deus, Ele não muda, e Ele é exaltado e glorificado, apesar de nós, independente de nós. Mas talvez a gente carece de uma exortação aqui, que não vem só do pastor, mas que vem daqueles que olham e percebem, isso não pode ser assim. Claro, uma exortação com amor, que mostre um caminho, que talvez auxilie, que busque e que estenda um braço de auxílio. Não sabemos, de fato, que cada um talvez está passando, mas promova tudo isso, Mas tem irmãos nossos fazendo escolhas tolas, e tristemente todos nós vamos pagar o preço, porque é aquilo que eu falo, é a força-tarefa, Então, não se contente apenas no quentinho da instrução dos teus filhos, porque os filhos dos teus irmãos, eles baterão na tua porta, mais cedo ou mais tarde, inclusive com a possibilidade de vir a ser um genro, de vir a ser uma nora, e aí, Então, como gerar filhos sábios? Ouvindo o conselho desses versículos nesta manhã, nos achegando ao Senhor, disciplinando-os, mostrando qual que é a prioridade, aquilo que tem valor, que o Senhor tenha misericórdia de nós e aplique essa palavra ao coração dos pais, ao coração dos filhos, mas desde já também ao coração de todos nós, para sabermos instruir aqueles que estão vivenciando a paternidade e a maternidade, mas também já para ir forjando o nosso coração sobre quando tivermos os nossos filhos, se é que o Senhor tem isso para as nossas vidas. Vamos orar? Bondoso Deus, obrigado por Tua graça, por Tua misericórdia. Peço, Pai, que o Senhor nos ajude a
conduzirmos a nossa mente, o nosso coração para perto de Ti, para perto da Tua palavra, para ouvirmos a Tua exortação e nos inclinarmos para o Senhor. Nós sabemos que só o Senhor pode promover isso em nós. Nos ajude, Senhor, a Te amarmos acima de todas as coisas, e que o Senhor incline mesmo o nosso coração para amarmos a Tua palavra, e que isso fique visível para os nossos filhos, para os nossos sobrinhos, para as crianças que nos cercam, para os nossos jovens adolescentes. Dá também para cada criança, para cada adolescente, para cada jovem, um coração disposto a honrar pai e mãe, disposto a olhar para a disciplina e para o não dos pais como um instrumento que vem do Senhor para moldar o caráter, para que ele fique mais parecido com Cristo, inclusive. Então Deus nos dá um coração humilde para aceitar essa exortação e para aplicarmos nas nossas vidas. Por favor, Deus, faça isso em nós e através de nós também nos ajude a instruir e a ensinar. E assim oramos em nome de Cristo. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Temos um intervalo.